Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal e hoje daremos sequência ao estudo da obra A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Falaremos, respectivamente, sobre os capítulos 2º e 3º, o involuído e a propriedade, e tipos biológicos e métodos de aquisição. Abordaremos, portanto, a questão da propriedade privada a partir de uma perspectiva que não encontra correlato na história das ideias da filosofia ou da ciência política. Veremos, então, como Pietro Baldi aborda esta questão partindo do pressuposto da evolução espiritual. A questão da propriedade privada tem sido objeto de calorosos debates, desde os tempos áureos da filosofia na Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, até os dias atuais. Em Platão, nós encontramos uma proposta mais igualitária da propriedade de bens ou comunhão de bens, ao passo que Aristóteles é um defensor da propriedade privada, embora imponha limites à sua aquisição e desaprove o enriquecimento pelo comércio e pela usura. Na modernidade, a questão da propriedade está no cerne do debate de filósofos contratualistas como John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para o filósofo inglês, pai do liberalismo político, a propriedade é um direito natural e, como tal, deve ser assegurada pela vida em sociedade. Já o filósofo do iluminismo francês vê na propriedade privada a principal fonte das desigualdades sociais, daí o título de sua obra, Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens. E o que dizer das atuais ideologias políticas, as doutrinas socialistas e comunistas, que defendem a abolição da chamada propriedade privada dos meios de produção, que estão na base do chamado modo de produção capitalista e das doutrinas liberais. Com tantas teorias e doutrinas filosóficas, encontramos na obra de Ubaldi um tipo de abordagem sem precedentes na história da filosofia, pois, como veremos, Ubaldi propõe uma análise do fenômeno da propriedade em termos de um evolucionismo espiritual. E nós vamos dividir este nosso estudo aqui em 3 partes. Em primeiro lugar, vamos fazer esta análise do fenômeno da propriedade a partir da perspectiva da evolução espiritual, como propõe o Baldi, ou seja, como procuram adquirir propriedades, riquezas e bens, o tipo involuído, o evoluído e um tipo médio colocado entre os dois extremos. Faremos um breve estudo de caso do que podemos chamar de o franciscanismo de Pietro Baldi e, finalmente, iremos procurar relacionar as obras A Nova Civilização do Terceiro Milênio, A Grande Síntese e A Descida dos Ideais. Em sua análise do fenômeno da propriedade, Ubaldi considera a aquisição de bens como algo absolutamente necessário à vida e, por isso, representa um direito. Mas a forma de aquisição desse direito varia de acordo com a maturidade espiritual alcançada, ou seja, o grau evolutivo do ser humano determina o modo de aquisição da propriedade. Analisando a propriedade sob a ótica da evolução, Ubaldi fala em 3 fases desse fenômeno: a fase da conquista, a fase da legitimação legislativa e a fase da socialização. Ubaldi fala também em 3 tipos de aquisição, sendo 2 casos extremos: o tipo involuído com o método de aquisição da força, o tipo evoluído ou espiritualista com o método de aquisição da justiça e um tipo médio colocado entre os extremos, que Ubaldi chama de administrador, com o método de aquisição do trabalho. O involuído concebe apenas a defesa de si mesmo e o sistema do furto. A propriedade é daquele que dela se apossa. O tipo médio vive em sociedade, administra, organiza. A propriedade é protegida por um grupo que a conquistou e defende-a através de um sistema de leis feitas a seu favor. O tipo evoluído não se caracteriza nem pelo trabalho e muito menos pelo furto, mas pela justiça. E aqui não se trata da justiça humana, mas da justiça divina, porque na verdade o tipo evoluído de que fala Ubaldi é completamente desprendido de bens materiais e não se preocupa com a aquisição de propriedades. E se as tem, administra-as apenas porque percebe isso como sendo uma missão e procura empregar os seus bens como instrumentos de trabalho para obter resultados morais e espirituais. Vamos explorar um pouco mais cada tipo. O involuído é um tipo primitivo que age no nível das leis animais e que procura a aquisição de bens através do método da força e da usurpação. O primitivo escolhe como método de aquisição de bens o furto. Face à propriedade, ele está sempre pronto para roubar e assim revela o tipo biológico involuído que é. Ele não tem senso de propriedade senão da sua própria e somente o medo de punição o induz ao respeito alheio. Com a evolução,
o método da força é substituído pelo direito, ou seja, se numa fase anterior a conquista e defesa da propriedade se dá através da força e das armas, no passo seguinte nós temos essa conquista e esse direito através da legalidade, embora precisamos reconhecer que isto se possa se dar também através da astúcia, ou seja, mesmo que o direito a uma propriedade tenha sido conquistado e tenha um aparato legal que garanta esse direito, não é improvável que essa conquista tenha se dado com o método da força e da astúcia. Com a evolução, nós temos também um novo método de aquisição, que se dá através do trabalho. E lembram que aqui no nosso estudo nós sempre procuramos relacionar as ideias de Ubaldi com a ideia de algum pensador ou filósofo? Pois bem, eu acredito que seja bastante pertinente nós estabelecermos essa relação de Ubaldi e o filósofo do iluminismo francês, Jean-Jacques Rousseau. Embora Rousseau não aborde a questão do ponto de vista da evolução espiritual, vejam se não é possível aqui estabelecer uma relação. Tem uma frase de Rousseau bastante conhecida que diz mais ou menos o seguinte: o primeiro homem que cercou um lote de terra e disse "isso aqui é meu", e encontrou pessoas ingênuas suficientes para acreditar nele, produziu um dos maiores males para a humanidade. Vamos entender por que Rousseau diz isso. A propriedade determina o que é meu e o que é teu, e como as pessoas têm capacidades diferentes, fatalmente uns terão mais do que outros e quererão manter as suas posses e transformá-la em propriedade. Surge então a distinção entre ricos e pobres, aqueles que possuem e aqueles que não possuem a propriedade. Entretanto, quem garante que o direito de terras e propriedade será respeitado por todos? Uns adquiriram terras, outros não. Como garantir o direito daqueles que adquiriram? Somente através de um acordo que irá se configurar numa espécie de contrato social pode garantir este direito. Eis a razão pela qual Rousseau é considerado como um filósofo contratualista. É a ideia de que na origem da sociedade está uma espécie de pacto ou contrato social. Aqui, porém, nós temos um problema. E é a razão pela qual Rousseau vai dizer que a sociedade já continha o mal desde a sua origem, pois ela surgiu através da usurpação, ou seja, o acordo ou o contrato que deu origem à sociedade não passou de uma fraude de iniciativa dos donos de propriedade às custas dos mais pobres, que não ganharam nada com isso. Por esta sociedade se constituir numa iniciativa dos ricos, ou seja, daqueles que tinham posses, este pacto ou contrato vai assumir um caráter de um pacto dos ricos. São eles que vão tomar a iniciativa da constituição e elaboração desse pacto. Tratava-se, portanto, de criar um poder político que garantisse, no fundo, a legitimidade daqueles que adquiriram propriedades. E vejam como Rousseau inicia o livro 1 de uma de suas obras mais famosas do contrato social. Eu quero investigar se pode haver, na ordem civil, uma regra de administração legítima e segura que tome os homens tais como são e as leis tais como podem ser. Portanto, Rousseau fala claramente que ele quer investigar uma regra de administração, ou seja, a possibilidade de um aparato legal, legítimo e seguro, que garanta o direito à propriedade. Rousseau não era contra a propriedade privada, mas a forma como ela surgiu a partir do método da usurpação e que deu origem a todo um processo de desigualdades sociais. Aqui nós não vamos ter como abordar em detalhes as ideias do filósofo do iluminismo francês sobre a questão da propriedade privada, mas nós já temos um vídeo aqui no nosso canal só sobre a teoria contratualista de Jean-Jacques Rousseau. Por isso eu vou deixar o link aqui nos cards deste vídeo, caso você tenha ficado curioso, e aí você mesmo poderá perceber a possibilidade de estabelecer esta relação entre as ideias de Ubaldi e de Rousseau, pois Ubaldi fala claramente que em algum momento do processo evolutivo, esta questão da propriedade passou a ser protegida por um grupo limitado que a conquistou e que por isso se tornou seu dono, e passou a defendê-la através de um sistema de leis feitas a seu favor. E para deixar ainda mais evidente esta relação que nós estamos traçando, vejam o que Ubaldi diz aqui nesta obra, A Descida dos Ideais, falando exatamente deste momento, desse aparato legal que existe em defesa da propriedade privada. Ele fala de um grupo vencedor que já conquistou a propriedade, torna estável a sua posição de dono e, defendendo-a com um sistema de leis, organiza-se como classe dirigente no seio de uma ordem feita para ele a seu favor. Assim, nasceu o direito romano que, definindo com normas e regulando a conduta,
tornou-se estável. Perceberam aqui a relação? Ubaldi fala, inclusive, do surgimento do direito romano para garantir o direito à propriedade do grupo vencedor. E Rousseau fala que o seu propósito, o seu objetivo é investigar se existe na ordem civil uma regra de administração, ou seja, um conjunto de normas e do direito que seja legítimo e seguro e que garanta o direito à propriedade não para um grupo reduzido de ricos ou daqueles que adquiriram a propriedade através da usurpação, mas o direito à propriedade para todos. E para encerrar este tópico, vamos falar do tipo evoluído, mas para não ficarmos apenas na parte teórica, vamos trazer um caso prático. Vamos fazer uma breve análise da experiência de Ubaldi para mostrar que as suas ideias em torno do fenômeno da propriedade e da distribuição de bens não é mera retórica, mas ele procurou viver de fato aquilo que ele escreveu em suas obras. Da mesma forma como na primeira parte do nosso estudo nós trouxemos a experiência de Ubaldi e do físico Fritjof Capra para servir de reflexão para você que está acompanhando o nosso estudo, nós iremos seguir com esta mesma metodologia e iremos falar sobre a experiência de Ubaldi com base na obra História de um Homem. Nós não iremos seguir uma linha biográfica, mas nós iremos fazer algumas ponderações com base nos capítulos 10 e 11 desta obra, que tem tudo a ver com o tema do nosso estudo, vejam só. O capítulo 10, o problema da riqueza, do trabalho e do evangelho, e o capítulo 11, pobreza e trabalho. Nós vamos, portanto, ver o que Ubaldi fala a respeito de Francisco de Assis e da sua própria experiência. Mas antes, precisamos levar em consideração que Ubaldi nasceu em uma família rica e que herdou do seu pai uma grande fortuna que, no entanto, por não ter sido fruto do seu próprio esforço, ele preferiu renunciar e garantiu seu sustento com seu próprio trabalho e, assim, seguir os passos do poverello de Assis, fazendo um voto de pobreza. Não é fácil. Não é fácil no mundo moderno. Não é tão simples resolver o problema da distribuição de riquezas. São Francisco, por exemplo, teve que lesar o dever de obedecer ao pai porque tinha que obedecer a um dever maior. Ouvia uma voz longínqua a repetir-lhe: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós, ó ricos, porque já tendes a vossa consolação. São Francisco sentia bastante o Evangelho no coração para não tomar a sério estas palavras. Ao ter que fazer uma escolha bem definida entre Cristo e o mundo, ele preferiu a Cristo. E assim como Francisco, Ubaldi acreditava que era preciso cumprir com o grande preceito: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele devia cumprir com este dever. Mas como é difícil para um homem querer colocar em prática o Evangelho em uma sociedade que está impulsionada por uma vontade em sentido contrário de pilhar, acumular e enriquecer. Todos os caminhos apontam nesta direção e todos andam por estas vias. Todas as instituições, leis, costumes pressupõem tais motivações e o mundo se enche de desconfiança contra aquele que tem pressa em se desfazer da riqueza. Mas Ubaldi jurou fé no Evangelho. E com o Evangelho queria ir até o fim, se necessário até os extremos. Havia decidido dar a sua vida, viver a experiência suprema do Evangelho. Quem verdadeiramente crê numa coisa, ao invés de pregá-la, começa a praticá-la. Por isso, lançou-se à obra. E por suas escolhas, Ubaldi foi julgado sem piedade. Reprovaram a sua inaptidão, suspeitaram da sua boa-fé, perdeu todo o respeito da parte dos outros. Compreendeu amargamente que a estima e a atenção dependiam da sua posição social. Tornou-se alvo preferido dos críticos e assim conheceu a vileza humana. A sua nova posição social trouxe consigo os piores Judas do mundo dos negócios, espertalhões, ávidos de liquidá-lo, sugando-lhe tudo o que fosse aproveitável. Parecia-lhe então ainda mais horrorosa aquela riqueza que atraía semelhantes espíritos. Maldisse o esterco do demônio, ídolo do mundo. A experiência da verdadeira imitação de Cristo começava a se tornar trágica. O que seria feito dele? Quem teria razão, o Evangelho ou o mundo? O mundo derrotaria nele o Evangelho ou o Evangelho venceria o mundo? O seu caminho, porém, era totalmente contrário às leis do mundo e por ele devia avançar. Ele sabia que não existia outro caminho a seguir e que assim deveria se comportar, caso desejasse prosseguir
na estrada da ascensão espiritual. Vamos agora finalmente para a parte final do nosso estudo, e eu gostaria de fazer algumas ponderações a partir do conjunto da obra de Ubaldi. Vejam o que ele diz aqui no final do capítulo 2 da obra A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Neste capítulo, desenvolvemos, do ponto de vista prático e concreto, começando pelo fundamento da vida em sociedade, os conceitos de a grande síntese sobre a propriedade. E aí ele faz referência ao capítulo 93, a distribuição da riqueza. Eu queria ressaltar essa passagem. Fundamento da vida em sociedade, para termos uma noção da importância que este tema tem para a análise da existência humana do ponto de vista social. E se nós formos buscar este capítulo que ele fez referência, o capítulo 93, que fala da distribuição de riqueza, ele vai propor aqui um novo conceito para isso que ele chamou de o fundamento da vida em sociedade. Vejam só. Por isso, substituo o vosso conceito de propriedade, meramente jurídico e de superfície, pelo conceito mais profundo de propriedade substancial. O que isto quer dizer? Significa que as nossas leis jurídicas garantem o direito à propriedade. E como se trata de uma necessidade natural, não pode ser considerado como algo contrário às leis da vida. Contudo, se eu tenho juridicamente direito a uma determinada propriedade, não significa necessariamente que eu esteja de acordo com as leis da vida, sobretudo se essa propriedade foi adquirida através da astúcia, da usurpação ou roubo. Qualquer tipo de propriedade que seja fruto do delito ou da astúcia é perniciosa e até antivital, ou seja, contrária às leis da vida, mesmo que seja garantida por um sistema jurídico de leis. A verdadeira propriedade, a propriedade substancial, deve ser fruto do próprio trabalho. E vamos completar esse conceito de propriedade substancial com a ideia de propriedade orgânico-colaboracionista que nós encontramos na obra A Descida dos Ideais. E para isso nós precisamos levar em consideração, mais uma vez, a relação entre propriedade e evolução espiritual. Por causa da evolução, os homens são desiguais. Uns estão mais adiantados do que outros. Uns estão mais presos às necessidades materiais da vida e fazem da aquisição de bens o valor mais importante de sua existência. Mas através desta mesma evolução, homens e mulheres devem transformar a sua forma mental, transformando o seu modo de conceber a vida e o modo de viver. Ao entrar em uma fase mais adiantada da evolução, precisamos nos preparar para compreender a necessidade de existência em um estado orgânico, ou seja, em passar do atual, ainda vigente, estado ou modo de existir de tipo individualista, separatista, a um outro, de tipo orgânico, colaboracionista. Detalhe: dizer que as desigualdades sociais existem e que é um fato, não significa dizer que temos que defender a exploração do rico sobre o pobre e muito menos defender as misérias e mazelas sociais. Com uma forma mental mais avançada, se passará cada vez mais do conceito de propriedade baseado num tipo de exploração egoísta a uma ideia de propriedade em função do interesse coletivo. Vamos analisar uma última frase de Ubaldi, que está aqui na página 52 da obra A Descida dos Ideais. Ele diz: não estamos aqui tomando partido por nenhum programa político. É só uma constatação imparcial do funcionamento das leis da vida e das inevitáveis consequências do tipo de forma mental que dirige o atual animal humano. Não se trata, portanto, de tomar partido de nenhum programa político. Repito, aos defensores do comunismo, a ideia de um nivelamento econômico é irrealizável, porque as pessoas não estão todas no mesmo nível evolutivo. E, por outro lado, é contrário às leis da vida impor o princípio da igualdade, seja econômico ou social, através da força. Esse método é o método do involuído. Aos defensores do liberalismo, enquanto permanecermos no nível separatista dos que possuem e dos que não possuem, onde a propriedade foi nascida da posse com fins exclusivistas, gerando uma classe de despossuídos e esfomeados, haverá sempre a possibilidade de assalto e de guerra. Já que não se trata de defender nenhum programa político, trata-se de que então? Você pode se perguntar. Trata-se
de evoluir espiritualmente e de se perceber fazendo parte do grande organismo do universo, que não concebe a existência de forma egoísta e nem separatista, mas de forma coletiva, solidária, orgânica e colaboracionista. Até o próximo estudo.